Na nossa aula 3, da apostila 1, um tema tremendamente relevante, que é a montagem e funcionamento da chamada economia açucareira. Como você já sabe, o açúcar não foi exatamente assim a menina dos olhos de Portugal. Na época, século XVI, o comércio era aquilo que todo mundo imaginava ser o gerador de lucros, de receitas. Mas, como também você já sabe, com o declínio das Índias, optou-se então pela produção do açúcar, que era uma especiaria, mas que não havia sido atingida pela queda dos preços da Europa. Primeiro, porque nas Índias não se produzia açúcar, plantava-se cana. O açúcar é uma agromanufatura e começou a ser desenvolvida na Europa. E os portugueses trouxeram para o Brasil para produzir em larga escala. Bom, como era a estrutura dessa produção açucareira aqui no Brasil? É fácil de imaginar. Terra não faltava, então plantou-se cana em larga escala, em grandes propriedades, aquilo que chama de latifúndio. Para poder ter lucro, era preciso baratear a produção, então custos menores. Quais os custos maiores que se tem com a produção de açúcar? Transporte e mão de obra. Como baratear o transporte? Localizando a produção numa área mais próxima de Portugal. Por isso que a produção de açúcar acabou se consolidando no Nordeste. E qual a mão de obra mais barata que existe? Que é a escrava. Primeiramente a dos índios, mas depois consolida-se a mão de obra negra, que alimentava uma outra, entre aspas, indústria, que era do tráfico negreiro. Tudo para gerar recursos e lucros para os europeus. Bom, latifúndio, escravidão e, evidentemente, produzia-se apenas açúcar, monocultura. Era preciso produzir em larga escala para poder compensar as perdas do comércio das Índias. Atenção agora, apesar de se produzir só açúcar, as pessoas que moravam aqui não comiam açúcar o tempo todo, era preciso desenvolver uma agricultura de subsistência, era preciso desenvolver uma criação de gado, porcos, para poder alimentar e o gado também auxiliar no transporte. Também produziu-se algodão para fazer roupas, além do fumo e da aguardente, que serviam para o tráfico negreiro. O que eu estou querendo dizer com isso e chamar a sua atenção? Que apesar de se chamar economia do açúcar, ela foi, na verdade, uma economia complexa, de vários elementos, que auxiliavam o açúcar, auxiliavam na questão do mercado externo, mas já iam formando um mercado interno, ou seja, ia formando isso que nós chamamos de Brasil. Muito bem, ainda um último destaque sobre a economia açucareira, a formação da sociedade açucareira, que era uma sociedade basicamente formada pelo senhor de engenho, que controlava tudo, exercia poder econômico, social e político, e pelos escravos, na sua maioria escravos negros, embora ao longo de todo o processo da economia açucareira também nós tivemos escravidão indígena. Bom, entre o senhor de engenho, que ficava lá no topo da pirâmide, e os escravos, que constituíam a base da pirâmide, havia uma gama bastante complexa do que chamamos de mão de obra livre, que ia desde o administrador da fazenda, o feitor, comerciantes, artesãos, religiosos, até profissionais assalariados que trabalhavam ali nas funções mais especializadas da produção de açúcar. Então, os vestibulares, eles quase sempre gostam de fazer perguntas sobre esses aspectos, digamos, menos estereotipados. Então, quando você fala da complexidade econômica, da complexidade social, é aí que costumam aparecer as perguntas. Quanto ao modelo dessa sociedade, você pode imaginar, era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade violenta, baseada na escravidão, e era uma sociedade excludente. Toda a riqueza, todos os privilégios iam para uma pequena parte dessa sociedade. Os demais, em graus variados, eram excluídos dela. A sociedade do açúcar, ela vai vigorar no Nordeste fortemente no século XVI e no século XVII. Como já disse, com a concorrência holandesa, que se dá na segunda metade do século XVII, aí ela começa a entrar em declínio. Mas ela nunca acaba, porque afinal de contas, a produção de açúcar permanece até hoje.
Bom, sobre os conteúdos dessas 3 aulas que compõem o primeiro volume, quero fazer uma sugestão de um pequeno livro. Muitos alunos ficam perguntando se tem mais alguma coisa para ler, então em cada vídeo nosso eu vou indicar uma leitura complementar. No caso desse livro, eu chamo a atenção, não só desse, vários, infelizmente, eu vou ter que fazer essa ressalva. Não são livros fáceis de achar nas livrarias. Vocês poderão encontrá-los em formato PDF, nos sites ou nos sebos, né? Seja os sebos físicos da cidade ou então sebos virtuais, como por exemplo o Estante Virtual ou outro que exista. Então a minha primeira dica, principalmente para que você leia um pouco mais sobre economia açucareira, é um livro que se chama Uma História do Brasil Colônia, do Mário Maestre, da editora Contexto. Então, é um livrinho bem facinho de ler, porém aprofundado, muito bem pesquisado, que eu tenho certeza que vai complementar bem essa revisão aqui eletrônica e os seus, obviamente, próprios estudos para você acertar as questões que você deseja. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.